A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, amados? Vamos meditar nessa porção. A Bíblia diz que Jesus liberou essas palavras no último dia da festa, que era o grande dia, era o dia mais esperado. Por que era o dia mais esperado? Porque os sacerdotes convocavam no oitavo dia para eles fazerem uma oferta de agradecimento. Era o dia deles agradecerem a Deus por tudo aquilo que o Senhor havia dado para eles, pela proteção, pela prosperidade, né? Pela saúde, enfim, era o dia que eles ofertavam de coração a gratidão diante do Senhor e recebiam as bênçãos sacerdotais sobre eles, e eles eram despedidos debaixo dessa bênção e voltavam para suas casas. Tinham pessoas que vinham de muito longe. Desde o tempo da diáspora, havia muitos judeus espalhados por toda parte, mas quando chegavam os dias de festa, eles voltavam para Jerusalém. E depois do dia da festa, dessa santa convocação, eles partiam de volta para suas casas com o coração agradecido, com o coração com o sentimento de terem cumprido as suas obrigações e os rituais necessários. Nós vemos, amados, que eles comemoravam com muita alegria, havia muita alegria entre eles. No meio dessa comemoração, dessa santa convocação, no oitavo dia, os sacerdotes, eles tomavam jarros de ouro, eles iam até o tanque de Siloé, enchiam aqueles vasos de água do tanque de Siloé e voltavam para o templo. E aí eles derramavam sobre o altar, né? Ofereciam também aquela oferta, né, sobre o altar. Então aquelas águas eram águas ofertadas também a Deus. Jesus, com certeza, a Bíblia diz que ele chegou ali no meio da festa, né, dos dias de festa. Com certeza ele estava observando e vendo tudo o que acontecia. Nós, amados, estudando as Escrituras, nós vimos que enquanto os sacerdotes carregavam aqueles jarros de água para serem derramados sobre o altar, o povo todo, com muita alegria, eles gritavam, eles clamavam e eles cantavam também o que está escrito em Isaías no capítulo 12, que fala assim: e vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Esse era um cântico que eles faziam enquanto eles tiravam a água e para levar no altar e serem derramados sobre o altar. Jesus, como filho de Deus, ele sabia que ele era o cumprimento. Ele era o cumprimento de toda aquela cerimônia, de tudo aquilo que aquela cerimônia significava. Então, no último dia da festa, ele se levantou e clamou com voz bem alta: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Foi a exclamação que ele fez de uma forma que todo o povo que estava aglomerado ouviu ele falar essas palavras.
Depois, amados, de Jesus ter falado ao povo sobre ele ser a fonte das águas vivas, no término daquela reunião, o povo voltou para suas casas. Eu acredito que muitos deles, depois da festa, depois daquela semana toda de festividade, no coração deles, no íntimo deles, não saía a imagem, né? A voz do Senhor clamando e gritando no meio daquela multidão. Eu sou, né? Essas águas. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E ele ainda diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, nos rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quer dizer, bastariam que crescem nele e essas águas, né, iriam fluir do coração deles, do mais íntimo deles. E imagina esse povo voltando para suas casas, meditando naquele acontecimento e meditando o que será, né, que o Senhor quis dizer com as palavras, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão, fluirão do seu ventre, do seu coração, do seu interior. Isso quer dizer, amados, algo muito importante no coração do judeu, porque o coração, né, não o órgão físico, mas o interior era o centro das emoções, o centro da vontade, dos pensamentos. Então, era o centro da alma, da vida de cada um. E eles davam muita importância a isso. E a parte mais íntima deles, eles precisavam se encher do Espírito, fazendo rituais, indo atrás dos sacerdotes, fazendo ofertas, né? Entregando as suas ofertas de animais para que fossem imolados e queimados no altar. Então, eles tinham esse viver, mas na essência, eles meditando naquelas palavras do Senhor Jesus, eles perceberam que Jesus estava oferecendo para eles outras águas, águas que havia uma fonte contínua, viva, águas que trariam satisfação para a vida deles, e que essas águas, elas fluiriam do interior de cada um deles. Era algo muito forte para se ouvir, era algo inusitado, era algo que eles nunca imaginaram isso, porque a água que Jesus disse possuir e que ele daria para eles beberem, o manancial, amados, vinha do alto, era de Deus. Jesus tinha uma intimidade com o Pai, ele era unido ao Pai em todas as coisas, ele era um com o Pai. Então essas águas eram puras, eram cristalinas, eram águas purificadoras, águas que curavam, que matavam a sede verdadeiramente de todo homem, de toda mulher que bebessem dele. Então muitos ali creram e muitos ali discutiam a situação. Jesus sabia que na volta para suas casas, quando eles saíssem daquela semana de festa, eles iam meditar no que estavam ouvindo, no que tinham ouvido, mas eles iam enfrentar situações que eles necessitariam tomar uma posição na vida deles e fazer escolhas. Jesus sempre sabe como agir, a hora de agir, como ele vai falar, liberar a sua mensagem. Então, o Senhor, na sua onisciência, sabiam que eles iam enfrentar dias difíceis, sabiam
das dificuldades que eles teriam no dia a dia, que aquela alegria festiva era passageira, que logo eles cairiam naquela triste constatação de uma vida de dificuldades, numa vida muito de pobreza, de sequidão, de aridez, onde eles não tinham com o que sonhar, eles não tinham esperança de muitas coisas. Então, o Senhor Jesus, quando ele liberou essas mensagens, ele sabia que o povo iria meditar nas palavras dele e que haveriam de fazer escolhas. Talvez você encontre com áreas na sua vida que esteja passando também em sequidão. Essa palavra o Senhor liberou há mais de 2000 anos atrás, mas ela tem a mesma força, o mesmo poder, a mesma intenção que o Senhor Deus liberou através de Jesus para o coração do seu povo. Naquele tempo havia dificuldades e hoje também existem dificuldades. Existem coisas que você não sabe como resolver, causas difíceis. Hoje você passa por períodos de águas amargas, muitas vezes águas tão amargas que elas tiram de você a sua força, que elas fazem com que você fique prostrado e que você não sabe como reagir a tudo isso. O Senhor, Ele conhece cada um de nós e Ele sabe por que e para quem Ele está ministrando essa palavra hoje. Eu não sei quem vai ouvir, quem está do outro lado, se é homem, se é mulher, eu não sei quem está recebendo, mas eu tenho certeza que Deus está nessas palavras. Essas palavras estão ungidas pelo Senhor e elas saem da minha boca para alcançar a sua vida através da unção e do mover do Espírito Santo. Olha para si mesmo, olha para as dificuldades e necessidades, olha para a realidade de sofrimento que você está passando. Talvez essas águas em que você está acostumado a beber no dia de hoje sejam águas seculares e mundanas e muitas delas muito sujas. E que ao invés de ajudar, elas vão te levar a uma contaminação que você não tem condições de se purificar sozinho mais. Quem sabe você já não esteja nessa situação de contaminação. Eu vou tentar explicar para você o que acontece com a nossa vida. Nós temos em nós, no nosso espírito, uma centelha de Deus. E essa centelha de Deus, ela se fortalece, cresce em nós quando nós nos alimentamos do Espírito de Deus. Fonte de águas cristalinas, fonte de águas puras. Quando nós vamos diante de Deus em oração, quando nós buscamos as suas palavras e meditamos nela dia e noite, quando nós comemos e bebemos dessas águas purificadoras, nós então temos uma alma livre de contaminação, uma mente sã, um corpo saudável, onde o Senhor habita e faz morada em nós. Então, veja bem, se há situações em nossas vidas avesso a essa situação de vida plena, é porque nós, de alguma forma, estamos nos alimentando ou nos posicionando em meio a águas amargas, a águas contaminadas. Então, por isso que o Senhor falou no versículo 38, que diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura?
Então, amados, nós temos a Escritura para nós compararmos se aquilo que nós estamos permitindo entrar na nossa vida está de acordo com a Escritura, está de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre, está de acordo com a vontade do Espírito Santo, está de acordo com os propósitos de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos saber, amados, que é somente nele, invocando a pessoa dele, é que nós temos essa vida em nós. Porque ele é a fonte, é o manancial de águas vivas. E é estando com a nossa vida arraigada nele, é estando com a nossa vida ligada a ele, é que ele faz jorrar em nós esse rio de água cristalina e pura, para saciar a nossa vida, para nos trazer uma plenitude, para nos trazer uma provisão, né, de força, poder, sustentação, que só ele tem para nos dar. Você pode até dizer assim, não, mas eu frequento uma igreja, eu sou batizada, eu já recebi, né, o Espírito Santo. Eu creio que você fala a verdade, né? Eu creio que você diz a verdade, mas analisa por onde esse rio está passando, aonde você está permitindo esse rio passar. O Senhor, ele é um rio, é uma fonte de águas cristalinas, mas no caminho nós devemos observar se nós não estamos deixando entrar nesse rio sujeiras que estão à nossa margem, sujeiras que estão no curso da nossa vida, sujeiras, imundícias que nós não estamos separando, impedindo que elas entrem no nosso manancial. Eu vou dar um exemplo de um rio muito conhecido, que é o rio Tietê, ou o rio Pinheiros, em São Paulo. A nascente desses rios, amados, são nascentes puras. Existem rios que a nascente é tão pura que é água mineral, ótima para se beber, fonte de água para sobrevivência, para trazer vida e saúde para as pessoas. Mas se não cuidarmos desse rio e no caminho que ele passa, não tivermos a precaução de deixar tudo limpo em torno de nós, esse rio, ele vai ser contaminado e automaticamente nós seremos contaminados com a sujeira e a imundícia que o mundo lança sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós não apercebemos dessas coisas. Por isso Jesus falou, quem crer em mim, conforme diz a Escritura. Então, conforme diz o Espírito Santo para você, caminhe passo a passo. Conforme o Espírito for liberando a sua voz, aprenda a ouvir a voz do teu Senhor. Aprenda a ouvir o que o Espírito Santo diz a você, que é a igreja do Senhor. Aprenda a ouvir o que o Espírito Santo mostra para você, te dá discernimento, te mostra o caminho que é bom e aquele que não é. Ele faz com que você tenha discernimento, ele faz com que você tome decisões importantes. Aceite de Deus o que Deus tem preparado para você. Talvez você que parou para me ouvir está passando por momentos de tristeza, de amargura, e não sabe de onde vem tanta tristeza, tanta opressão. Talvez você, por conta de uma vida estagnada e uma vida contaminada, você desceu um pouco mais na sua vida, você se envolveu com vícios, com drogas, com prostituições. Talvez você está desejoso, reconhece que essa vida está te destruindo, mas não tem força para sair dela e precisa de uma ajuda.
Talvez você é um pai e uma mãe que não sabe mais o que fazer com seu filho. Talvez você é um avô, uma avó que gostaria de auxiliar a sua família, a sua geração, mas você não sabe o que falar, quando falar, você não tem força em você para auxiliá-los. Amados, o Senhor, Ele te chama hoje por essa palavra. Ele te chama para te levar às águas da salvação. Ele te chama para te levar ao rio da água da vida. Esse rio de água da vida que o Senhor nos leva a ter é rios de água cristalina. É rio de águas puras. E ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lá em Apocalipse está escrito isso. Que essas águas saem do trono e do Cordeiro. Elas não saem de uma religião. Elas não saem de um conceito de vida formulado e criado por uma inteligência humana. Ela não sai de ideias filosóficas. Não, essa água, esse rio da vida, ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. Fora isso, amados, nós estamos contaminando essa fonte em nós. Então nós devemos ter o cuidado. O Senhor, lá em Isaías, ele usou o profeta para dizer: ó, vós que tendes sedes, vinde a mim. Quer dizer, ele não mandou você ir lá, ele mandou você ir a ele, ter comunhão com ele, invocar o nome dele, buscar ele, se alimentar da sua palavra. Amados, isso é muito importante. O Senhor, ele faz convite para você hoje, que parou para me ouvir. Ele te chama e fala que se você quiser, venha. Se você quiser, tem sede, tome de graça da água da vida. Ele não está te cobrando nada. Ele não está pedindo para você fazer sacrifício nenhum. O sacrifício que era necessário para ele conceder a você a vida, ele já fez na cruz do Calvário, dando a sua própria vida para você. E ele sabia, amados, que ele era essa oferta voluntária, essa oferta única diante do Pai. Ele era o único que poderia salvar a humanidade. Por isso que naquele grande dia da festa, ele gritou, né? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Hoje o Senhor, ele já cumpriu todas as coisas. E ele nos promete enviar o Espírito Santo Consolador. A Bíblia diz no versículo 39 que o Senhor havia dito isso sobre o Espírito que eles haviam de receber. Aqueles que crescem nele iriam receber esse Espírito. Então essa promessa hoje é para mim, é para você. Se nós crermos, se nós o recebermos como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos será dado. O Espírito Santo que intercede por nós, o Espírito Santo que nos leva a essas águas purificadoras, o Espírito Santo que vai nos alimentar, ele estará conosco todos os dias. O Senhor, ele não mudou, ele continua o mesmo coração de amor, o mesmo coração que falou aquele povo naquele tempo, porque o Senhor falou por se compadecer das suas almas. Hoje o Senhor fala a mim, fala a você. Nós temos necessidades e precisamos do Espírito da graça. Nós precisamos que o Senhor nos fale hoje, que Ele venha com esse rio sobre a nossa vida hoje. Nós precisamos que Ele nos traga essa vida abundante. Nós precisamos que Ele remova de nós toda a contaminação do mundo. Que Ele remova de nós tudo aquilo que é mal aos seus olhos e que entrou na nossa vida, consciente ou inconscientemente. Nós precisamos entregar todas as coisas ao Senhor, diante dEle, a nossa alma, para que Ele possa fazer essa purificação, para que Ele possa nos dar a vida. Então, amados, o Senhor, Ele vem e quer fluir para você esse rio. Aceite
o que Deus veio fazer para você hoje. Ele veio porque Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua casa, na sua família. Ele quer mudar a situação em que você está vivendo e que está trazendo tanta amargura para você, tanta tristeza, onde você se sente arrastado e você está cansado, porque você tenta conduzir uma situação e essa situação está pesando e você não sabe mais como se libertar de tudo isso. Ele é a solução para os seus problemas, creia nisso, porque não há nada que Ele não possa fazer. Nele está a vida. E a vida é a nossa luz, quer dizer, é o nosso entendimento para viver, é o nosso discernimento. Venha beber dessa água nesse dia, né? Ela vai brotar do seu interior, porque o Espírito Santo vai te visitar hoje. Se você crê nessa palavra, conforme disse a Escritura, se você for ao Senhor, invocar o seu nome, o Espírito Santo vai te visitar. O anjo do Senhor acampará ao seu redor. O Espírito de Deus, ele vai fluir do seu interior. Ele vai fazer com que você sacie a sua sede. Você não vai ter medida nessa fonte, porque você jamais vai poder medir tamanha gozo e alegria que a fonte de vida que vem do Senhor traz para a sua vida. Então creia, amados. São águas vivas, águas que nunca vão secar, águas que não vão mudar. O suprimento está nele. E hoje o Senhor, Ele está desejoso de entrar na sua vida e fazer borbulhar essas águas. Pela fé nele, você vai abrir o coração e Ele vai fazer borbulhar essas águas no seu interior. Você vai sentir a presença doce do Espírito Santo e você vai saber que Ele vive e que Ele te ama. Quem crer em mim, disse Ele, como diz as Escrituras. Então não é como nós queremos enxergar, mas é como Ele diz. Então vamos obedecer para que esse rio possa fluir de dentro de nós, né? Vamos permitir que esse rio nos faça renascer, viver, né? Eu tenho certeza que ao cheiro dessas águas você será vivificado. Ao cheiro dessas águas você será restaurado. Ao cheiro dessas águas você será alimentado e suprido em todas as áreas da sua vida. Amém? Amado, compartilhe esse vídeo. Compartilhe a oração que eu faço para aqueles que param para ouvir. Compartilhe sendo cooperador dessa obra do Senhor. Compartilhe com todos aqueles que você acha que precisam, que estão em momento de dificuldade. Se ainda você não se inscreveu, se inscreva nesse vídeo, amém? Ela nos convida a amar o Senhor, a orar ao Senhor e confiar nele. Essa é a mensagem que veio do coração de Deus para você. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe você. E se você souber de alguém que queira e precise das orações, entra no contato, né? Entra aí nas mensagens, deixa o nome, deixa a causa que você quer que nós oremos e estaremos orando. Nós tiramos momentos de oração todos os dias de manhã e à noite também. Amém, amado? Fica com Deus, Deus te abençoe e o nome do Senhor seja louvado.